do nosso Senhor Jesus. Deus é bom. Amém, irmãos? Quero reforçar aqui um aviso da Fernanda. Você que está aqui na nossa igreja, frequenta, já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não é batizado, eu quero conversar com você. O que você está esperando ainda? A palavra do Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo. A palavra do Senhor nos instrui, irmãos, que aqueles que aceitaram a palavra do Senhor foram batizados. Se você está aqui, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, passe por essa etapa, que é o mandamento do Senhor para todo aquele que nele crê, irmãos. Passe por essa etapa, amém? Em nome de Jesus, nós queremos nos alegrar com você. Em nome de Jesus, junto com os anjos, que eu tenho certeza também que eles se alegram com essa sua decisão. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem nada fazer. Se alguém não permanece em mim, ou se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, ou essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, tem uma outra convocação. Se você também está aqui, não entregou verdadeiramente a Jesus, não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador verdadeiramente, não tem uma vida entregue a Ele verdadeiramente, o dia é hoje, irmãos. O dia é hoje. Porque, como nós iremos ver nesse texto, Ele é fonte de vida, Ele é fonte de paz, e vida em abundância que Ele tem para nós. Então, se você está aqui e não se entregou verdadeiramente a Ele, esse é o dia. E se você está aqui e um tempo atrás se entregou para Ele e não está vivendo de maneira intensa com Ele, hoje é o dia de retornar, porque nele nós temos vida e temos vida em abundância, é só em Jesus. Às vezes nós estamos aqui, irmãos, vivendo e com toda essa atividade a gente corre o risco de perder essa intimidade com Jesus, esse amor intenso por Ele. Volte, hoje é o dia, hoje é o dia. Irmãos, nesse texto que nós vemos, é a 7ª vez que Jesus usa a expressão eu sou. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Jesus disse que é a porta, Jesus disse que é o bom pastor, Jesus disse que é a ressurreição e a vida,
Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, nesse texto, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus disse, na verdade o profeta diz, que Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus, irmãos, ele é o soberano dos reis da terra, e ele quer te guiar, e ele quer me guiar. Quem somos nós de andarmos aqui, irmãos, sem ser guiado por esse, que é o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé? Se você crê é por causa de Jesus, se você vive é por causa de Jesus, se você existe é por causa de Jesus, ele é a razão da nossa existência. Será que nós estamos perdendo tempo aqui, irmãos? Nós temos o dia que se chama hoje para viver intensamente para Ele, para desfrutar intensamente dEle. É hoje, é hoje, é hoje. E Ele está vivo aqui, irmãos. Ele está passeando aqui nessa igreja. E Ele é a videira verdadeira, irmãos. No Antigo Testamento, videira verdadeira, ou na verdade, videira somente, era um símbolo da nação de Israel, lá no Antigo Testamento, irmãos. Era o símbolo desse povo que Deus havia chamado, do povo da aliança de Deus. E sempre quando a nação de Israel no Antigo Testamento era vista como esse símbolo, se referia à nação como um fracasso. Sempre quando no Antigo Testamento a nação de Israel era vista como videira, era enfatizado o fracasso dessa videira em produzir bons frutos. O fracasso do povo que Deus havia escolhido em produzir bons frutos, lá no Antigo Testamento. Agora, em contraste, irmãos, com esse fracasso da nação de Israel de produzir bons frutos, Jesus declara, nesse texto que você leu comigo: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira, irmãos, a videira verdadeira não é um povo rebelde. A videira verdadeira não é um povo desobediente. A videira verdadeira é o próprio Jesus e aqueles que estão inseridos em Jesus. E aqueles que foram chamados por Jesus. Quem foi chamado por Jesus aqui? Estão com essa videira verdadeira. Irmãos, nesse texto a gente percebe o quão profundo estamos ligados a Jesus, irmãos. A nossa união com Jesus, ela é ilustrada, por exemplo, na união entre o pastor e as ovelhas. A nossa união com Jesus, a sua união que creu em Jesus, ela é ilustrada da união entre a cabeça e o corpo. A sua união com Jesus, você que se entregou verdadeiramente a Jesus, essa sua união com Ele é ilustrada da união do noivo com a noiva, sim ou não, irmãos? E aqui, irmãos, é ilustrado dessa união, dessa junção da videira com os ramos. É uma união orgânica, é uma união profunda, é uma união, irmãos, vital para todo aquele que crê em Jesus. A nossa vida aqui depende de quão unidos nós estamos com Jesus. Jesus, aqui no texto, é a videira verdadeira e existem os ramos, irmãos. E entenda isso, o ramo sozinho, irmãos, é frágil. O ramo sozinho, ele é infrutífero. O ramo sozinho, ele é fraco, irmãos. O ramo sozinho, ele não consegue ter vida por si mesmo. Sozinho só serve somente para ser queimado. O ramo não é capaz de gerar a própria vida. A vida vem da videira. De igual modo, nós, irmãos, a nossa união é vital com Cristo. E a nossa união com Ele que permite a gente andar aqui e produzir frutos. É só por causa da nossa união com Jesus, irmãos. Com Jesus. Acompanhe comigo no versículo 1 aí, irmãos, na sua Bíblia. Abre comigo na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1. O texto vai dizer, irmãos: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Entenda isso, irmãos, é Jesus falando. Ele falando: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Entenda isso, irmãos.
O trabalho do agricultor é cuidar da videira para que os seus ramos produzam frutos. E como que ele cuida da videira, irmãos? Limpando. E como que ele cuida, irmãos? Limpando os ramos, para que os ramos sejam renovados, para que os ramos sejam fortalecidos, para que os ramos sejam fortificados. Porque, como eu disse, sem vida, só vai servir para ser queimado e jogado fora. E tem os frutos, irmãos. Os frutos, o único papel da videira é produzir frutos, frutos. E frutos são, irmãos, bons motivos. Os frutos, fazendo aplicação, nós entendemos que são desejos, disposições, palavras que agradam a Deus, atitudes que agradam a Deus, uma vida para a honra e glória de Deus. Jesus está querendo mostrar que Deus está trabalhando na vida dos discípulos de Jesus. Quem é discípulo aqui de Jesus? Deus está trabalhando nos discípulos de Jesus, está trabalhando em mim, está trabalhando em você, para que você ande aqui e produza frutos. Está trabalhando na vida de todo aquele que permanece em Jesus, para que produzam mais frutos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque os discípulos são os ramos. A igreja é o ramo, irmãos. Você que está aqui, você é o ramo. E sem Jesus, irmãos, não adianta tentar andar. A finalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo é produzir frutos. É isso que Deus espera de mim e de você. Você foi alcançado por Jesus, você foi resgatado por Jesus. Agora o que Deus espera de mim e de você? Que a gente ande aqui e produza frutos. Mas sem Jesus, não tem como. Sem Jesus é impossível continuar existindo aqui, irmãos, vivendo aqui. Não tem como. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Lá no versículo 16, o texto vai dizer, de capítulo 15, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Jesus te escolheu para que você dê fruto. Jesus te alcançou para que você produza frutos. Está claro aqui, irmãos, para nós? É isso, irmãos. Jesus me alcançou, Jesus me escolheu. Jesus me tirou, na verdade, Jesus me livrou de um destino eterno de dor e sofrimento para que a gente produza fruto. Essa é a realidade que Ele tem para mim e para você. Eu disse que é fruto aqui, irmãos, é ter uma vida para a honra e glória de Deus, falando aquelas coisas que agradam a Deus, tendo um relacionamento que agrada a Deus, transmitindo palavras que vai transmitir graça para aqueles que estiverem ouvindo, clamando pelo reino de Deus, para que o reino de Deus se estabeleça cada vez mais, produzindo frutos. Não é só vir aqui, irmãos, ficar sentado e recebendo. Deus quer te usar como instrumento da vida dele, produza frutos. Foi por isso que ele me escolheu, foi por isso que ele te escolheu. Para produzir fruto não precisa estar com o microfone na mão, irmãos. Ele te usa do seu jeito, te coloca lá do seu jeito, para servir a ele lá do seu jeito. Para que o nome do Senhor seja glorificado, santificado, seja o nome dele, onde ele te colocar. Mas o fato que nós não podemos ficar só parados aqui de domingo a domingo, irmãos. A gente não vai aguentar, porque Deus nos criou para produzirmos frutos. Jesus alcançou para darmos frutos. Foi para isso que ele nos alcançou, irmãos. A gente não vai aguentar só viver, como eu disse aqui, de domingo a domingo, sem produzir frutos para Ele, para a honra e glória dEle. Não vai. Faz parte desse novo ser que nós somos. Faz parte. Antes você não fazia nada para Deus, mas você hoje é habitado pelo Espírito Santo. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram coisas novas. E entre essas coisas novas é você viver dando frutos. É uma realidade para nós. Agora perceba, irmãos, o versículo 2, aí de João capítulo 15. O versículo 2, Jesus vai dizer: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Olha só que pesado, irmãos. Ele nos criou para dar fruto. Mas todo ramo que está... Quem está em Jesus? Deixa eu ver quem está em Jesus. Amém. O texto diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Talvez, irmãos,
uma tradução mais clara da palavra aqui, a gente vai entender por quê, não seria cortar. Talvez o cortar aqui não transmita a riqueza do texto original, porque o texto diz, todo ramo que estando em mim, eu perguntei quem está em Cristo aqui, muitos levantaram a mão, alguns não levantaram, irmãos, misericórdia. Eu perguntei, quem está em Cristo? Vocês levantaram a mão, e é uma realidade, todo aquele que está em Cristo, verdadeiramente, assim nós cremos, não pode ser mais cortado. Mas o texto diz que corta, a gente vai entender isso aqui. Mas olhando outras passagens da Bíblia, nós entendemos que todo aquele que está em Cristo. Mas quais textos, por exemplo, João 6, versículo 37. Abre comigo aí. João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37. O texto vai dizer: todo o que o Pai me der, virá a mim. Jesus falando. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jamais. Se você ir a Cristo, da maneira que você estiver, como você estiver, se você ir verdadeiramente a Cristo, você jamais será rejeitado. Ah, mas eu estou com pecado demais. Vai a Cristo que Ele vai te limpar. Eu estou errado demais. Vai a Cristo que Ele vai te perdoar. Vai sinceramente a Cristo. Todo aquele que ir a Cristo jamais será rejeitado. Não importa o seu passado, não importa a família que você veio, não importa o que você fez. Alcançado por Cristo, o passado foi apagado. Não há mais condenação para você. Mas tem que ir verdadeiramente. Verdadeiramente. Um outro texto, irmãos, que vai nos provar que aquele que está em Cristo não pode ser mais cortado é João capítulo 5. Volta uma página da sua Bíblia, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. O texto vai dizer: eu lhes asseguro, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha que forte isso, irmão. Jesus dizendo, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador já tem a vida eterna e já passou da morte para a vida, já é uma realidade. Por isso que eu, aqui no início falei, se você não se entregou verdadeiramente a Jesus, hoje é o dia. É hoje, não espera amanhã, não espera semana que vem. É hoje. E se você se entregou, não passou pelo processo de batismo, é hoje a sua decisão. É um mandamento para nós. Se entregue, seja batizado, cumpra com seus mandamentos. Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será mais condenado. Já passou da morte para a vida, irmãos. Por isso que não pode ser mais cortado, a gente vai entender. Agora abra comigo, João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. O texto vai dizer, Jesus dizendo, palavra de Jesus, palavras para você que crê do seu Salvador, do seu Senhor, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E agora o versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá, olha aqui, irmão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, ninguém. Sofrimento nenhum vai te arrancar da mão de Jesus, problema nenhum vai te arrancar da mão de Jesus, frustração nenhuma aqui que você passa nessa terra vai te arrancar da mão de Jesus, nada. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele fala que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nenhum presente, nenhum porvir. Ninguém pode separar nada, nenhuma circunstância pode te separar de Jesus, nenhuma, irmãos, nenhuma. O versículo 29 aí diz, meu Pai que as me deu, ou que as deu para mim, é maior do que todos,
ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Você foi escolhido por Deus, você foi resgatado por Deus, você está ligado a Jesus e nada, ninguém te separará desse amor, dessa união. E essa união é vital, como eu disse. Essa união é vital. Percebe, irmãos? Agora vamos entender o versículo 2 lá, João capítulo 15, porque o texto diz, não é isso que ele falou? A tradução no português disse: todo aquele que estando em mim não der fruto, eu vou cortar. Mas eu acabei de ler muitos textos aqui, dizendo que não perecerão, ninguém pode arrancar da minha mão. Como que a gente vai entender isso, irmãos? Versículo 2. Todo ramo que estando em mim, como eu disse, está nele, pertence a Cristo, e não pode ser mais lançado fora, não pode mais, nesse sentido, ser separado de Jesus. Mas se não der fruto, o texto diz, ele corta. Mas a palavra no original aqui, irmãos, não significa cortar, ser lançado fora. A palavra aqui significa levantar. A palavra aqui significa erguer. A palavra aqui significa sustentar, irmãos. A palavra aqui significa suspender. Ou seja, no original, melhor dizendo, seria todo aquele que não está, que pertence a mim, mas não está ligado a mim, não está tendo muita intimidade comigo, eu vou erguer, eu vou levantar, eu vou suspender, eu vou renovar as forças, eu vou fortificar. É isso que Jesus vai fazer para aquele que está nele, não está produzindo fruto, irmãos. Ele vai levantar, ele vai erguer, porque tem algum problema, está acontecendo alguma coisa. Está em Jesus e não está produzindo fruto, Deus vai te pegar, Jesus vai te alcançar, Jesus vai te levantar, Jesus vai te reerguer, porque, irmãos, é impossível viver intensamente com Jesus e ficar parado. Eu até entendo que tem alguns motivos que será necessário, amém, irmãos? Alguns motivos, algumas circunstâncias que iremos atravessar, teremos o nosso tempo ali, irmãos, mas permanecer assim não, permanecer assim para sempre não. Mas se você está assim por algum motivo, ele vai te reerguer, ele vai renovar as suas forças, irmãos. A ideia aqui, irmãos, é aquilo que o agricultor faz. O agricultor, irmãos, ele não joga fora. A ideia aqui é de um agricultor se abaixando para erguer um galho. A ideia é essa, os galhos novos, eles tendem a crescer perto do chão e não produzem muitos frutos ali. Ali eles mofam, ali eles adoecem, ali os galhos novos que crescem perto do chão, se permanecer ali, eles ficam inúteis. E o que o agricultor faz, como eu estou falando? Ele não joga fora, irmãos. O agricultor, ele vai ali, nesse ramo que está frágil, mas é um ramo que está frágil e continua sendo valioso para Jesus. É um ramo que está frágil, mas continua sendo precioso para Jesus. Esse ramo que está frágil, por algum motivo, ele precisa ser lavado. Esse ramo que está frágil, por algum motivo, ele precisa ter as suas forças renovadas. E Deus faz forte o cansado e renova a força daqueles que não têm mais força. Ele faz isso. A imagem que é essa, irmãos, de Jesus pegando e levantando, amarrando de volta aquele ramo aos outros ramos, para que ele comece ou volte a frutificar. Volte a frutificar, volte a ter uma vida frutífera, para a honra e glória de Deus. Entenda isso, irmãos, quando o cristão, por algum motivo, ele cai, quando a gente fala cair, muitas vezes a gente só pensa em pecado sexual, adultério, mas não, irmãos, não necessariamente, irmãos. Mas quando o cristão cai, irmãos, por algum motivo, mas ele pertence ao Senhor, quando o cristão não está dando o fruto que deveria dar, quando o cristão, irmãos, não está andando ou está negligenciando o mandamento de Deus, não está andando preocupando com o Senhor, não está andando preocupando com o reino de Deus, está frio por algum motivo, quando o cristão verdadeiro está andando dessa forma, Deus não joga fora, o ser humano pode jogar. Mas o salmista disse, Salmo 27, versículo 10. Coloca aí, Vitor, para ver se eu não me enganei. Salmo 27, versículo 10. O salmista diz: pai e mãe podem me abandonar, mas o Senhor me acolherá. O Senhor te acolherá. Então, quando você está passando por uma necessidade, quando você está fraco,
Por algum motivo, irmãos, o Senhor não te joga fora, Deus o levanta, Deus o limpa e o ajuda novamente, fortalecendo, o encorajando. As pessoas podem abandonar, mas o Senhor te acolherá. Se pertence verdadeiramente a Jesus, Ele te acolherá. Por isso que eu fiz uma pergunta, eu vou fazer novamente. Se você está aqui, não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia. Se você está aqui e não se entregou verdadeiramente a Ele, hoje é o dia. Ele quer te fortalecer. Primeiro, Ele quer que você seja dele e Ele quer te fortalecer. Ele quer te fortificar. Ele quer renovar as suas forças, irmãos. Forças renovadas desse modo não encontramos em nenhum lugar, é só por meio do Espírito Santo. Ele nos faz desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Ele nos faz desfrutar do amor que excede todo conhecimento. É o Senhor, é o Senhor. Ah, mas se você pertence a Ele, está dessa forma, irmãos. Como o profeta Isaías disse, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele faz isso. Então quem estiver nele, quem pertencer a ele, não estiver frutificando, ele vai levantar, ele vai suspender, ele vai erguer. Ele deseja fazer isso. Por isso o cristão ele produz. Cristão vive para a honra e glória de Deus. Cristão vive anunciando o reino de Deus. Estou passando por um momento, mas ele vai erguer, ele vai sustentar. Para que você volte para o caminho que nunca deveria ter saído, nunca deveria. Nós cantamos aqui, quem já pisou no Santos dos Santos, você pode até tentar. Mas em outro lugar você não saberá viver. Não sabe. Pode até tentar, irmãos, mas não saberá, não encontrar alegria verdadeira, não encontrará alegria verdadeira, satisfação verdadeira. Fora da presença intensa não encontrará, não sabemos mais viver, irmãos. Ele vai te levantar. A questão é, como ele faz isso, irmãos? É aí que está, porque às vezes a pessoa que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, chegou em determinada situação, e que isso fez com que ela não produzisse mais frutos, que agora para Deus levantar, para Deus suspender, para que ela comece ou volte a frutificar, irmãos, esse levantamento que o Senhor vai fazer com esse, pode ser não tão simples assim, irmãos. Pode ser que Deus, para que você volte ao caminho de produzir frutos, pode ser que Ele tenha que mexer na sua vida. Pode ser que Ele tenha que tirar algo da sua vida. Pode ser que tenha algo da sua vida que te desviou dos caminhos. Fez com que você parasse de frutificar. Fez com que você parasse de buscar o reino dEle em primeiro lugar. E parou de produzir fruto para a honra e glória do Senhor. Irmãos, Ele quer que você volte a produzir frutos. E às vezes Ele vai ter que tirar algumas coisas que talvez não seja tão confortável assim. Talvez Ele vai ter que mexer na nossa vida de maneira que não seja tão confortável assim. Isso pode doer momentaneamente. Isso pode não ser tão agradável. Mas Deus quer que eu e você, a gente viva conforme o plano e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Será que a gente pode deixar Deus mexer? Oração perigosa, hein? Perigosa, mas é a melhor oração que nós poderíamos fazer. Deus, mexe na minha vida como o Senhor deseja mexer. Faz com a minha vida aquilo que o Senhor quiser fazer. Eu quero andar segundo o seu plano e o seu propósito. Será que o Senhor pode tirar tudo da nossa vida, irmãos, que Ele quiser? Que pode. Deveria, irmãos, que é o melhor de Deus para a nossa vida. É o melhor, é a vontade dEle. É boa, agradável, é perfeita. É a vontade dEle, irmãos, que deve prevalecer, e a vontade dEle prevalecendo na nossa vida, mesmo que momentaneamente não esteja sendo fácil, mesmo que momentaneamente não esteja sendo confortável, a vontade dEle para nós é boa, agradável e perfeita. É a vontade dEle para nós. Mas às vezes, irmãos, Deus vai ter que mexer na nossa vida para que a gente volte para a vontade dEle. Deus já mexeu na sua vida, irmão? Deus já tirou algo da sua vida que te custou muita coisa? E você passou por essa etapa e agora está amando mais ao Senhor Jesus, está se entregando mais a Ele. Você não morreu, está aqui. Achou que ia morrer, mas não morreu. Irmãos, quantos de nós passamos por isso? Sabe o que a gente chama isso? Chamamos de muitas vezes disciplina da parte de Deus. Disciplina. Às vezes
Só quem tem, muitas vezes, né? Não sempre, só quem tem filho aqui nessa terra vai entender. Disciplina o seu filho, mas você disciplina porque você quer o mal dele, irmãos? Não! Você quer que ele desenvolva, você quer que ele se fortaleça, você quer o encorajar mesmo na disciplina, você quer que ele cresça, você quer que ele desfrute de uma alegria, sim ou não, irmãos? É isso! Quanto mais do nosso Pai Celestial, muitas vezes não vai nos disciplinar de alguma forma, para que a gente volte para o caminho dele, para que a gente volte se entregando a ele, e assim desfrutando dele. Mas muitas vezes não é fácil, irmãos. E o autor aos Hebreus já havia falado isso conosco. Se você abrir comigo Hebreus, capítulo 12, versículo 5, o texto vai dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Abre comigo na sua Bíblia, irmão. Você vai trazer Bíblia aqui para a igreja, amém? Seja físico, pode trazer no aplicativo, mas traga a Bíblia. E abra a Bíblia comigo aí, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, versículo 7 de Hebreus 12. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais, entenda isso, irmãos, nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Se você foi disciplinado por Deus, se você está sendo disciplinado por Deus, se Deus está te levantando e às vezes está doendo, irmãos, é para que lá no final você produza fruto de justiça e desfrute de uma paz que excede todo o entendimento. Irmãos, é isso que Deus quer fazer com todo aquele que aceitou Ele. A nossa vida, irmãos, eu já disse isso aqui, não se desenrola em um parque de diversão, não. A vida do cristão, irmãos, é muita alegria, mas também muitas vezes é desafio, sim ou não, irmão? Só eu que estou vivendo numa bolha. Não, irmão. Às vezes é luta, às vezes é guerra, mas com Cristo também tem milagre acontecendo, tem cura acontecendo, tem libertação acontecendo, tem paz que excede todo entendimento de crente desfrutando, tem crente desfrutando de um amor que excede todo conhecimento. É só aqui também, é só inserido no corpo de Cristo, é só pertencendo a Jesus, é só aqui que nós desfrutamos, irmãos. Disciplina, desfrutamos. Somos disciplinados, mas também desfrutamos de um amor onde não encontraremos em nenhum outro lugar, e somos levantados e fortalecidos onde não seremos em nenhum outro lugar. É inserido a Cristo, é junto com Cristo. É assim, irmãos. Deus quer levantar o seu filho para que ele frutifique. O projeto de Deus da disciplina, irmãos, não é provocador em você, pode até doer, mas não é provocador, é que você produza frutos. Deus, como eu disse, Ele não descarta os seus filhos. Aqueles que tropeçam e caem não são lançados fora, são erguidos por Deus. São erguidos por Deus, irmãos. Por isso que o versículo 2 do capítulo 15, eu já vou terminar, irmãos, volta comigo lá, de João capítulo 15, versículo 2. Volte para o texto lá de referência. João capítulo 15, versículo 2, ele diz:
Versículo 2. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aqui é o que Deus tem que fazer continuamente com seus filhos, irmãos. Podar, irmãos. Ele vai limpando. Deus tem que ir cortando da nossa vida. Deus tem que ir nos podando, irmãos. Tudo aquilo que rouba a vitalidade do crente e está impedindo o crente de frutificar, ele vai cortar para que ele frutifique ainda mais. Deus faz isso para que a gente continue andando e dando frutos, para que a gente dê mais frutos ainda. Eu estou andando, estou frutificando. Eu parei, eu me esfriei na fé. Eu estou me desviando dos mandamentos do Senhor. Eu não estou amando mais o Senhor como antes eu amava. Deus vai nos pegar. Jesus vai vir ao nosso encontro. Vai nos erguer, disciplinando, mas vai nos levantar. Muitas vezes no momento vai doer, mas o objetivo é que a gente permaneça no caminho que não deveríamos ter saído. Porque nesse caminho é paz, é cura, é libertação, é contentamento verdadeiro. É contentamento verdadeiro, amor, é desse caminho. Versículo 3, o texto diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Aqui Jesus lembra os seus discípulos: vocês já estão limpos. Vocês já foram limpos pela palavra. A palavra de fato nos alcançou, a palavra transformou o nosso coração. O salmista diz, né? Bem-aventurado, como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que encontra satisfação na lei do Senhor. E na palavra do Senhor medita de noite. Aí o salmista continua falando que essa pessoa que encontra prazer na palavra do Senhor é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto, mas não no seu tempo, no tempo certo, e suas folhas elas não murcham, e tudo que ele faz, ele prospera. Por quê? Porque se entregou ao Senhor, porque medita na palavra do Senhor, que nós já temos, irmãos. Nós fomos encontrados pela palavra do Senhor, nós temos ela disponível aqui. Falta ter cada vez mais ela em o nosso coração, porque o objetivo da palavra é encontrar e transformar o nosso coração, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Ela faz isso. O que você leu ontem, irmãos, deixa para ontem, lê ela de novo hoje, lê ela amanhã. Ela é viva, ela continua falando comigo, com você continuamente, orientando, irmãos, iluminando os nossos caminhos. Ela faz isso. A palavra faz isso. Eu já disse aqui, vou dizer de novo. Vocês estão acostumados. Isso aqui não é um livro qualquer, irmãos. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, não sei o que eu estou falando, ela disse. Ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra o nosso coração. Ela vai mudando sentimentos, motivações. Vai dando disposição nova para viver. A palavra de Deus faz isso. Nós já temos a palavra. E 4, versículo 4. Por isso ele disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, continue se entregando mais a mim, continua buscando mais a mim, não saia. Perceba, irmãos, Deus deseja que a gente dê fruto, mas mais do que o nosso trabalho, Deus deseja o nosso coração, um relacionamento, uma intimidade, porque é a partir daí que nós vamos fluir. Por isso Jesus fala, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Fiquem comigo, eu ficarei com vocês. Não me larguem, em outras palavras, que eu não largarei vocês, eu não rejeitarei vocês. Fiquem comigo. Porque ele diz, versículo 4, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também, vocês que estão aqui, nós não podemos dar fruto, se não permanecermos em Jesus. É isso que ele diz. Se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, versículo 4, se não permanecerem em mim. Em mim. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não podem.
Não podem fazer coisas que agradam a Deus verdadeiramente sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus te orientando. Permaneça em Jesus, irmão. Perca tudo, mas não perca a intimidade com o Senhor. Continue vivendo para Ele, continue se entregando a Ele, porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Não tem vida se não for nele, não tem vida se não for buscando a Ele. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Aqui, irmãos, aqui eu já estou falando para, não é aquele que pertence ao Senhor e de alguma forma está ali desviando o caminho. Não é esse. Aqui é não ter Jesus. Aqui não é confessar Jesus, irmãos. Aqui não é estar verdadeiramente, a pessoa que não está ligada a Cristo, essa pessoa não tem vida. Você que confessou Jesus, irmãos, são duas pessoas aqui. Você que confessou Jesus, está passando por um período, irmãos, de esfriamento. Deus quer te levantar e não te joga fora. Deus quer te reerguer e não te joga fora. Deus quer te fortificar e não te joga fora. Pertence a Jesus, está nele, não pode ser mais lançado fora. Agora o versículo 6 é para aquele que não confessou Jesus. É para aquele que não pertence a Jesus. Ele quer te resgatar. Esse ramo que não pertence a Jesus, ele é jogado fora. Aquele que não confessou a Jesus, por isso que eu disse, hoje é o dia de se entregar a Jesus. Ele quer que você pertence a Ele, a videira verdadeira. O nosso bom pastor, Ele se entregou verdadeiramente por você. Quer te ligar a Ele. Versículo 7. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quanto mais nós temos de Deus, quanto mais nós temos da palavra dele, mais os nossos desejos estarão em conformidade com a vontade dele. Perceba isso, irmãos, porque essa palavra é muito forte. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Olha só, e lhe será concedido. Olha só, irmãos. Por quê? Lhe será concedido. Porque se você estiver em Jesus, se você estiver conectado a Ele, se estiver buscando a Ele, se estiver renunciando por Ele, os nossos desejos estarão em conformidade com a vontade dEle. E a vontade dEle prevalece. E é boa, agradável e perfeita. Esteja nele, continue buscando a Ele, continue se entregando a Ele. Nós temos uma vontade e Deus tem a dele muitas vezes. E muitas vezes a vontade nossa de Jesus pode ser que não seja a mesma momentaneamente. Sim ou não? Mas o nosso desejo é que a vontade dele prevaleça, porque a vontade dele é boa, a vontade dele que é agradável, e ele sabe o que é melhor para nós, melhor que nós mesmos, ele que nos criou, irmão. A gente acha que a gente se basta, né? A gente conhece uma coisa ou outra de matemática, de física, de química, de alguma coisa, a gente acha que a gente sabe, irmãos. O Criador dos céus e da terra, irmão, nós viemos do pó, Ele quem nos fez, Ele fez, esses dias, né, parece que chegaram perto da lua aí, né, irmãos? Foi dificílimo, não foi? Dizem aí que foi. Diz que já voltaram até, né? Irmãos, nem chegaram perto daquilo que o Senhor fez, que é o universo, irmãos. E esse Deus é o seu Pai Celestial. É o seu Pai Celestial, irmãos. E mais, Ele que habita em você por meio do Espírito dele, irmãos. É isso. Tem alegria, irmãos. Tem prazer, tem satisfação maior que essa em ter certeza, em ter convicção de que o Criador dos céus e da terra habita em mim, me fortalece diariamente, se relaciona comigo diariamente. Eu tenho comunhão com Ele diariamente, por meio de Jesus Cristo. Que isso, irmãos? Que privilégio, irmãos, que graça, que favor imerecido que nós recebemos. Ter comunhão com esse Criador. Versículo 9, 10 e 11, aqui eu termino. O texto diz, como o Pai me amou, disse Jesus, eu os amei, falando para os seus discípulos. Permaneçam no meu amor. Jesus falando para você, que é discípulo dele. Se vocês obedecerem os meus mandamentos,
permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e ainda no seu amor permaneço. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus tem isso para nós? Versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Não seja passageira, não seja uma alegria transitória, não seja uma alegria que muda por causa das circunstâncias. Alegria completa, alegria plena, satisfação verdadeira, o que Ele tem para nós, que nada nesse mundo é capaz de nos fazer dar para ter essa alegria, irmãos. Nada. Muitas coisas que são legítimas nesse mundo, irmãos, nos traz alegria, sim ou não? Felicidade, sim ou não? Mas passa, irmãos. Tem hoje, amanhã não tem. Não tem hoje, amanhã tem. Mas com Jesus a alegria é plena. Por isso nós iremos permanecer nele, amém? Permanecer nele é a videira verdadeira. Ele é o nosso bom pastor. Encoraje o seu irmão a permanecer nele. Chama o seu irmão hoje, nessa semana. Venha, vamos permanecer. Ele quer te reerguer. Ele quer te levantar. Eu vi, você pertence a ele. Ele não te joga fora, volte. Faça isso, irmãos. Tenho certeza que você conhece, no mínimo, uma pessoa que está um pouco mais fria na fé. Às vezes, essa igreja aqui, você sabe, eu não sei. Lá no trabalho, você tem um amigo crente que conhece Jesus, mas está frio. Fala com ele, Deus quer te reerguer, porque você é ramo que pertence à videira verdadeira, que é Jesus. Ele quer te dar alegria verdadeira. Você está aqui para isso, amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa manhã? Irmãos, nós somos alcançados por Jesus. E nós devemos construir, continuar edificando a nossa vida nele. Fomos alcançados por Jesus, mas temos uma vida aqui que nós devemos ainda continuar desfrutando dele. Irmãos, nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Eu desejo muito que você faça dessa canção a sua oração nessa manhã. Ele está aqui, em nome de Jesus.